E é isso que fala, por exemplo, João capítulo 3, versículo 16. Né? João 3,16, alguns de nós sabemos de cor, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus não ficou apenas num sentimento, porque o amor passa pelo sentimento? Passa, mas não é apenas sentimento. O amor é uma ação em favor do outrem, custe o que custar. No caso do Senhor Deus e Pai, ele entrega o seu Filho, porque ele ama o mundo. Ele não apenas ama a humanidade, mas ele ama toda a criação, porque a Bíblia fala que ali não está amando apenas o homem, mas ele ama todo o sistema, inclusive o ser humano, principalmente o ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o segundo, eu diria, versículo mais importante dentro dessa lógica de destacarmos o sistema circulatório da nossa relação, do nosso convívio entre nós e entre a Trindade, que é o seguinte: 1 João 3,16, né? Falamos João 3,16 e 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, se João 3,16 fala do amor de Deus em relação a nós, 1 João 3,16 fala exatamente do nosso amor, do nível, da profundidade, da largura, da altura do nosso amor, que é o quê? Amar ao próximo, assim como Cristo nos amou, amarmos o próximo nessa mesma intensidade. E o Senhor Jesus pontua aos fariseus que a base de toda a relação com Deus, de toda a nossa relação com o mundo, com a nossa geração, com aqueles que estão ao nosso redor, é exatamente esse amor. Em Êxodo 19, versículos 5 a 6, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o amor é, na verdade, a capacidade de nós convivermos, de nós vivermos, como a circulação sanguínea, né? Como sistema circulatório é para o nosso corpo, é para o nosso organismo. Na nossa relação com Deus e na relação com o próximo, o amor precisa estar nesse nível. Tanto é que eu quero ler algumas passagens e falar a respeito rapidamente. Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas 10, 27 diz assim. Lucas 10, 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverá. Então, o sentido da vida, como diria Viktor Frankl, né? Um homem que eu falo que é minha inspiração sempre. Não, o seu livro não é um livro cristão, não é um livro evangélico, mas ele fala sobre a essência, né? Ou o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? E aí ele responde que é a vida com sentido. Como eu sempre falo, já diria o filósofo quando pergunta um para o outro: qual o sentido da vida? Aí o outro responde: é a vida com sentido. E Viktor Frankl, ele resume toda a sua obra. Ele é o pai da logoterapia, um médico judeu, psiquiatra, mas também é um hábil terapeuta, psicólogo, né?
que ele percebe lá nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, de que as pessoas que sobreviviam é porque elas tinham uma esperança. A primeira esperança era de que eles estariam numa outra etapa da vida. Então eles sonhavam com aquilo, e aquilo lhes enchia com esperança, e as pessoas sobreviviam aos horrores dos campos de concentração. O segundo tipo de pessoa que sobrevivia, sabe qual era? Exatamente as pessoas que queriam desesperadamente ajudar as outras. Mesmo dentro de uma mesma condição, as pessoas que se propunham a ajudar as outras, a despeito de si próprias, a despeito da dor que elas passavam, elas também sobreviveram aos campos de concentração. Então não foi o vigor físico, não foi qualquer tipo de estratégia humana, política, em ficar amiguinho do soldado alemão, não. Mas eram as pessoas que tinham esperança na vida lá fora, porque acreditavam que tinham pessoas que necessitariam delas lá fora, e por causa disso elas precisavam sobreviver. E em segundo lugar, as pessoas que tratavam as outras, que socorriam as outras a despeito de si próprias. Eu estou vendo a Eva aqui, né? E já foi constatado. A Eva deve saber, o Carlos também, como avós, e os nossos avós aqui devem saber, que os avós que têm a responsabilidade, em algum momento da vida, de cuidarem dos seus netos por alguma razão, são os avós que mais vigor têm. Engraçado, né? Porque fica mais cansado, né? Um avô, uma avó cuidando de uma criança pequena, a gente sabe qual é a atividade e o tanto que isso exige. Mas do outro lado, já se percebeu que as pessoas que têm esse propósito, que têm essa tarefa, que têm essa responsabilidade, elas acumulam mais vigor do que aquelas que não têm isso. Então o vigor, a vitalidade da vida, e até, sempre eu falo isso, a Eva está falando isso, é verdade, nos renova, é verdade, Eva, porque é uma lei natural, e o nosso organismo entende isso. Então, quando nós nos sentimos úteis, nós nos sentimos e abrimos espaço para sermos utilizados em favor do outro. Engraçado isso, mas é para nós vigor, é uma vitamina, é um tônico orgânico, mental e espiritual. Por quê? Porque eu entendi, né, o sentido da vida. E qual o sentido da vida? É trabalhar pelo outro. Então, é claro que eu falei para você que é vamos dizer, é um assunto, é um tema que estabelece dois extremos ao mesmo tempo. Por quê? Porque a Bíblia fala aqui, e eu falei para você, que Deus, quando fala amar e servir, ele coloca no mesmo ponto. Primeiro, ele coloca temer. Segundo, andar nos seus caminhos. Em terceiro lugar, amar e servir. Por que amar e servir? Porque o serviço por si só não leva a essa saúde. Tanto é que em Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor fala à igreja de Éfeso, o Senhor deixa isso muito bem claro. Conheço as tuas obras. Sei que vocês trabalham acima dos seus limites. Sei que vocês são muito fundamentados doutrinariamente. Claro que ele está falando de outra maneira, porque está falando que eles identificam os falsos apóstolos, né? Então ele está falando de uma igreja chamada a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, que é uma igreja muito firme, porque é firme no serviço, é firme na doutrina e é firme na preservação da fé. Então, Jesus Cristo chega a afirmar que eles vão à exaustão no serviço.
Só que depois ele coloca assim, primeiro, é legal, né, Jesus, porque Jesus nunca aponta o dedo de uma maneira direta, né? Mas ele aponta o dedo, vamos dizer assim, num sentido mais didático, de edificação, do que de exortação, não obstante ele exortar também. Então ele diz o seguinte: mas tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Veja onde caíste, para que eu não tire de você o candelabro. Ou seja, a razão da vida não é o serviço. A razão da vida é o amor. Claro que o amor vai desembocar, vai resultar, vai ter como primeira consequência o serviço. Mas o serviço em si mesmo não é nada. Então eu não recebo a salvação pelo serviço, como diz Paulo, mas eu recebo a salvação para o serviço, não é pelo serviço. Então ninguém aqui pode dizer, né, que não foi pela graça que eu tenha sido salvo. Por quê? Porque não partiu de mim. Não é um trabalho, não é exercício. Eu não desenvolvi a minha, vamos dizer, à primeira vista, aquilo que Jesus fez por mim. Não. Todo o trabalho é do Senhor. Todo o trabalho é dele. Só que quando eu identifico esse trabalho, esse amor de atitude, esse amor que é uma proatividade em relação à minha vida, então eu recebo esse amor e eu reconheço esse amor, eu identifico esse amor e respondo com amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas também, imediatamente depois, se eu amo a Deus, eu também vou amar aquele que Ele ama. Quem é que Deus ama? Ao meu próximo. Então, naturalmente, consequentemente falando, o fruto do meu amor com Deus é o amor pelo próximo. Daí Jesus atrelar, quando os fariseus perguntam qual é o maior mandamento, Jesus atrela o maior mandamento, vamos dizer, o primeiro maior mandamento, atrelando o segundo maior mandamento, que é o resultado do primeiro, que é o amor ao próximo. Então, quando eu identifico isso, eu então começo a entender qual é a razão da minha vida, qual é o sentido da minha vida, que é exatamente servir ao outro com esse mesmo amor, com esse nível de relação, né, eterna que eu tenho com Deus, agora me derramando sobre aquele que está ao meu redor, sobre o meu próximo, a começar, né, da minha própria casa, da minha própria família e estendendo o leque por todos aqueles que estão ao meu redor. Em João, capítulo 13, versículo 34, diz assim, João 13, 34. Diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, esse amor, ele é tão essencial. Alguém já falou que o amor é o tema essencial da palavra de Deus, e é verdade. Alguém também já disse que o amor é o conceito vital. Se eu não entender o amor, eu não entendo a palavra de Deus. Se eu não entender a palavra de Deus, eu não vou entender o envio de Jesus Cristo. Se eu não entender o envio de Jesus Cristo, eu não tenho como me abrir, me render, me derramar ao propósito do Senhor Jesus, que é me salvar. E se eu não tiver salvação, eu não tenho acesso ao reino. Então tudo isso vem desembocando a partir, por causa e através do amor. É por isso que Deus se propõe como ser eterno, onipotente, onipresente e onisciente. Deus se propõe
a ser sinônimo de amor, porque a Bíblia fala que Deus é amor. Então o amor é essência, como Paulo diz lá no livro de Romanos, né? No livro de Coríntios, que ele fala assim, que permaneceu coisas muito importantes e em toda a história, na nossa relação com Deus e com o próximo. A esperança, a fé e o amor. Mas o elemento mais importante é o amor, porque o amor vai permanecer, porque Deus vai permanecer, porque a minha relação com Deus vai permanecer. Então o amor vai permanecer. E isso é para nós um grande desafio. Vivemos épocas muito ruins, um ambiente hostil ao amor, seja nas relações interpessoais, seja nas relações familiares, seja até mesmo na relação de casamento, de pais com os filhos, filhos com os pais. E é exatamente isso que o Senhor Jesus vai pontuar daqui a alguns capítulos, né? Porque estamos falando de Mateus, e ele vai falar qual é o termômetro de que o começo das dores estarão se manifestando. Qual é? É exatamente a diminuição do amor. Desse, como diz um grande sábio, desse sistema circulatório que nos conecta ao Deus, à Trindade e ao meu próximo, que é o amor. E a palavra do Senhor ainda, para terminar, de João capítulo 17, versículo 26, é o último versículo do capítulo 17 da oração sacerdotal de Jesus, que diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. E a palavra do Senhor aqui diz o quê? Que o amor também é uma solda, né? É como se fosse um elemento de conexão, de ligação entre a Trindade, através de Jesus Cristo, e eu e você. Que na Trindade nós também podemos nos conectar nesse amor permanente, nesse amor eterno, nesse amor perfeito, que é o amor de Deus para conosco. Por isso, nós vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor. A história conta, né, da igreja da Coreia do Sul, e é toda a diferença entre o país Coreia do Sul e o país Coreia do Norte. Qual é a diferença de ambos? Né? Porque se os dois têm o mesmo início, né? Porque até uma certa parte da história era o mesmo país, agora tem a Coreia do Norte e agora tem a Coreia do Sul. Qual a diferença dos dois? A Coreia do Sul é um dos países asiáticos mais prósperos e mais ricos de toda a região. Enquanto a Coreia do Norte não precisa falar nada, né? Coreia do Norte é o que é, e a gente sabe muito bem o que é. É uma caricatura de um país, né? Infelizmente. Então, qual foi a diferença? A diferença foi que no início do século XX, lá nos anos de 1905, 6 e 7, os crentes da Coreia do Sul foram exterminados pelas autoridades da época, foram exterminados. Só num dia mataram, né? Só num dia mataram afogados 200 pastores. Era comum a segurança, né, institucional, a segurança federal daquele país, lançar os crentes dentro das igrejas, fechar, né, as igrejas com portas e janelas e colocar fogo. Muitos crentes, milhares de crentes naquela época foram mortos nas igrejas de crentes da Coreia do Sul. Mas muitos e muitos e muitos. E a história conta que nenhum país moveu uma palha
em favor daqueles crentes que estavam morrendo. E chegou no momento que a Coreia do Sul estava passando assim numa situação financeira, material, e os conflitos internos e externos e tal, era uma situação, a questão do Japão, a questão da outra parte da Coreia, enfim, uma série de coisas. E já não bastasse tudo isso, era o sangue de inocentes que estava sendo derramado sobre aquela terra todos os dias. Muita gente morrendo. E aí aqueles pastores orando e clamando diante do Senhor, chorando os seus mortos, os seus familiares, sabedores que os próximos seriam eles começaram a chorar diante do Senhor e perceberam que o que faltava naqueles irmãos era o amor ao próximo. Engraçado, né? É a mão inversa. Eles entenderam que eles estavam amando pouco, inclusive, principalmente, os inimigos. Então eles começaram a jejuar e orar em cima da primeira carta, primeira epístola de João, primeira carta, 1 João. E eles começaram a orar sobre aquilo. O resultado é o que é hoje. A igreja e o país da Coreia do Sul são as instituições mais fortes de toda aquela região. Hoje em dia, na Coreia do Sul, o presidente, os seus ministros, todo o corpo diplomático, a maioria do corpo diplomático, os governadores, os prefeitos, os cidadãos coreanos, sul-coreanos, são evangélicos, são tementes a Deus. Mas não é esse evangélico meia boca que temos aqui no Brasil, mas lá eles são de fato. Então você percebe que quando eles identificaram o que faltava para eles, que era o amor ao próximo, eles começaram a trabalhar isso como igreja. E essa disposição deles mudou a história da Coreia do Sul, e a Coreia do Sul é o que é hoje. Para você ter uma ideia, há 40, 50 anos atrás, Coreia do Sul e Brasil, vou dar um dado, apenas um dado de muitos. Brasil e Coreia do Sul tinham o mesmo nível no que diz respeito à educação das crianças, educação fundamental e a educação do ensino médio. Tínhamos as mesmas há 40 anos atrás. 40 anos mais tarde, para você ter uma ideia, a Coreia do Sul, em termos de educação fundamental e também de ensino médio, ocupa os primeiros lugares do mundo, enquanto o Brasil, nós sabemos que lugar que ocupa. Então, é o evangelho proativo. E é aquilo que o Jesus fala: nisso conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, é um grande desafio. Vamos orar? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Vamos continuar orando, colocando todas as coisas diante do Senhor, nossa casa, nossa família, nossos queridos. Em nome de Jesus, eu sempre oro também aqui com os pedidos de oração.